pergunta: como é que faz para diferenciar os arquivos que podem ser flechados via Custom Recover? E quais arquivos são utilizados para fazer a instalação via Odin PC? Resolvi fazer este vídeo então. Vamos ver quais são os arquivos e como você faz para identificar aqueles que são instalados utilizando um Custom Recover, quais são utilizados para fazer a instalação via Odin PC ou Mobile Odin e quais são simplesmente arquivos para serem instalados como um arquivo comum. Vamos lá? O que você faz quando a controle remoto está muito longe? Olá pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a identificação da forma de instalação de alguns arquivos que vocês podem encontrar aí pela internet. Vamos começar com os arquivos mais simples. Tenho aqui dois arquivos que eu mostrei no último tutorial, onde eu disse como fazer a modificação na câmera de forma a melhorar a qualidade de imagem, tempo de duração das gravações e outras características. Então eu tenho aqui, eu nomeei eles como arquivo qualquer.apk, este aqui, e como arquivo qualquer.xml. Se vocês encontrarem os arquivos apenas como APK, provavelmente este arquivo você consiga fazer a instalação dele simplesmente executando. Em alguns tutoriais, esses arquivos precisam ser transferidos para alguns diretórios específicos. É o caso deste arquivo qualquer.apk e é o caso deste arquivo qualquer.xml, que nós vimos lá no tutorial como fazer a transferência desses arquivos. Normalmente eu prefiro utilizar os tutoriais em que eu faço desta forma, porque é possível fazer o backup dos arquivos originais e desta forma, se eu precisar retornar à condição anterior, basta que eu exclua esses arquivos novos aqui e faça a restauração dos arquivos anteriores, ok? Então sempre que nós virmos os arquivos soltos com a sua extensão própria aqui, no caso o XML, um APK, poderia ser um lib, por exemplo, são arquivos que precisam ser transferidos diretamente para um diretório específico. No caso do arquivo qualquer.xml, este aqui, não tem como ele ser executado, ele tem que ser copiado e colado no diretório que o tutorial especificar. E daí tem que fazer a correção das propriedades dele quando isso acontecer, certo? Bom, quando nós nos deparamos com arquivos compactados, é aí que fica a maior parte das dúvidas, porque muita gente não sabe se este arquivo é para ser instalado via Custom Recover. Se você não sabe o que é um Custom Recover, se você não sabe o que é o Clockwork Mode Recover ou o que é o TeamWin Recover Project, dê uma procurada, dê uma lida, significa que você ainda não está pronto para utilizá-los. Nós encontramos arquivos zip para ser feita a instalação por meio de um Custom Recover, mas para nossa tristeza, arquivos compactados para serem utilizados via Odin PC ou Mobile Odin também estão no formato zip ou no formato RAR, mas estão compactados. Para nós conseguirmos saber qual é a forma correta de fazer a instalação deste arquivo sem risco de errar, nós vamos ter que olhar o que é que tem dentro. Vamos abrir primeiro este arquivo qualquer 2.zip, este aqui em cima. Quando nós abrimos esse tipo de arquivo e vemos essa estrutura, meta-inf, o arquivo qualquer apk, o arquivo qualquer.xml, sempre que houver este diretório aqui, o meta-inf, nós vamos fazer a instalação via Custom Recover, certo? As informações presentes nesse meta-inf são informações importantes que são lidas pelo sistema operacional e vão determinar a permissão ou não para a instalação destes arquivos. Neste caso aqui, esses são os arquivos para serem instalados via Custom Recover daquela modificação que nós vimos no último tutorial, no tutorial de modificação da câmera do Note 4. Só que vejam só, esses arquivos eles vão substituir os originais não serão backupados, e se você quiser voltar à condição anterior, já era, vai ter que instalar a ROM de novo. Não que isso seja algum problema, mas é um transtorno a mais, né? Demora um pouquinho mais, é muito mais rápido eu entrar lá e desfazer a modificação que eu fiz
manualmente. Por isso eu prefiro os tutoriais onde eu mostro como modificar e como desfazer, que daí não tem dor de cabeça depois. Outra situação possível de acontecer é quando nós temos essa estrutura de arquivos aqui, ó. Ela também é feita para fazer a instalação via Custom Recover, pelo Clockwork Mode Recover ou pelo TeamWin Recover Project. Qualquer um dos dois métodos servem para fazer essa instalação. Só que ao contrário do sistema de arquivos que nós vimos antes, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou abrir aquele primeiro. Deixa eu puxar a minha carinha não baixa. Bom, vejam só. Aqui nós estamos vendo as duas estruturas de arquivos, né? Só que a diferença. Aqui no nosso lado direito, ó, onde está este arquivo e este outro aqui, não tem esta pasta. Só que, se eu entrar dentro desta pasta, eu vou ter outras duas pastas, né? E dentro dessas pastas eu tenho esses mesmos arquivos. Devido a instruções presentes aqui dentro do MetaInf, eu posso ter essa situação aqui, onde eu não preciso especificar diretório nenhum. Instruções ali dentro vão fazer com que os arquivos sejam copiados para dentro do diretório específico. Opa. Ou eu posso ter essa situação aqui, onde eu preciso deixar especificado aqui os diretórios. Então, dentro da minha pasta System, lá na pasta raiz, eu tenho uma pasta chamada app e uma outra pasta chamada etc. E o arquivo qualquer.apk tem que ir para a pasta app. E o arquivo qualquer.xml tem que ir para a pasta etc. Então eles estão especificados aqui por pastas. Seja como for, se você ver aqui a pasta MetaInf, este arquivo é para ser flechado via Custom Recover. Ok? Vamos voltar. Nós temos ainda possibilidade de ter um arquivo no formato tar, este aqui, né? Formato tar. Este arquivo qualquer 3.tar, na verdade, ele é um arquivo zip também, né? Ele é um arquivo zipado. Só que, quase que eu faço a instalação aqui. Este arquivo, ele tem dentro dele um arquivo .img, um arquivo de imagem. Neste caso aqui, a imagem de restauração de um recover. Então eu tenho aqui o meu recover para ser instalado, pode ser pelo Odin Mobile Odin, desculpe, ou pelo Odin PC. Qualquer um dos dois métodos vai funcionar. Certo? Qualquer um dos dois métodos funciona. Este arquivo não é um arquivo para ser flechado via Clockwork Mode Recover, nem pelo TeamWin Recover Project. Ele não foi feito para ser instalado desta forma. Este arquivo ele vai ser instalado via Odin, seja o mobile, seja o PC. Certo? Vejam que não temos ali o MetaInf, portanto ele não é para ser instalado por Custom Recover. Outra situação possível. Aqui eu tenho um arquivo qualquer.tar.zip. Este aqui. Né? Este arquivo qualquer.tar.zip tem dentro dele este outro arquivo, o arquivo qualquer.tar.md5. Este aqui é um arquivo para ser instalado via Custom Recover ou pelo Odin. Não tem MetaInf, não tem esse diretório aqui, não tem essa pasta. Portanto, este aqui é um arquivo para ser instalado via Odin. E nós sabemos que todos os arquivos para serem instalados via Odin precisam ser descompactados. Então eu não vou utilizar este arquivo aqui, ó. Eu não vou utilizar o arquivo qualquer.tar.zip. Ele é um .zip, não vai servir ali. Eu tenho que descompactar ele primeiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é extrair este arquivo aqui para o meu computador. Ou para o celular, se vocês estiverem utilizando o Mobile Odin, certo? Em alguns casos, este arquivo aqui, ó, o img, pode não ser lido pelo Odin. Talvez você precise dele, vou voltar aqui, num formato
em que esteja como tar.md5, ok? Algumas vezes não dá certo. Eu não sei explicar agora o porquê. Algumas vezes comigo não funcionou, não deu certo, simplesmente não foi, né? Mas na maior parte das vezes funciona, na maior parte das vezes dá certo. Então, tome cuidado com os arquivos. Se ele estiver compactado, verifique o que é que tem dentro dele. Se vocês virem esta pasta aqui que está assinalada, ó, o metainf, este arquivo tem que ser flasheado via Custom Recover, ok? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, que isso me ajuda bastante, não te custa nada também. Compartilhe o vídeo para ajudar a divulgar o canal. Se você tiver alguma dúvida, não coloque aqui nos comentários. Me envie essas dúvidas ou por e-mail, basta acessar o site. Você consegue acessá-lo pelo link que se encontra ali na descrição do vídeo, ou me mande a pergunta pelo ESC. Desta forma eu respondo no início do próximo vídeo. Até lá então.